Olá, pessoal. Eu sou Juliana Pereda e vai começar mais um Reunião de Paz. Aproveita para pausar esse vídeo agora, encaminha para os seus familiares, para os seus amigos, para aproveitar mais uma conversa. Roda a vinheta. Muito bem, comigo hoje no podcast da família, eu estou com a Natália Watanabe, que é a esposa do chefe Fábio Watanabe. Quem é de Mogi vai saber de quem eu estou falando, do restaurante Caqui Bistrô, que já está aqui em Mogi já há algum tempo. A Natália é católica, ela é mãe de 5 filhos e também idealizadora do curso Olhar de Mãe, disponível no canal dela do YouTube. Eu estou muito feliz que a Natália está aqui para compartilhar a experiência dela de vida, porque eu já acompanho a vida dela, do Fábio, como cliente até mesmo do Caqui. E assim, é uma grande honra ter você aqui comigo hoje. Bem-vinda, Natália. Obrigada, eu que agradeço o convite, também estou muito feliz de estar aqui. Muito bem. Então vamos começar pela sua infância. A gente está no podcast da família e a família é onde tudo começa, né? Você me contou aí nos preparativos para a nossa conversa que você nasceu em Taubaté. E aí, me conta, como é que foi a sua infância? Você se lembra de Taubaté ou veio para Mogi muito novinha? Olha, eu lembro, mas eu vim bem nova para Mogi. Mas Tá. eu nasci em Taubaté, mas eu saí de lá com 3 anos, 2 para 3. E eu lembro, assim, tem uns flashes, né, Uhum. de alguma coisa, assim, bem pouco. Assim, a gente morava na casa da frente, a minha avó nos fundos, então alguma coisa disso eu me lembro. Uhum. Eu tive cachumba lá em Taubaté, então eu lembro disso, sabe? De atravessar de uma casa para outra e tá frio, ela tá doente. Eu lembro, Sim. eu lembro de uma escolinha que eu fui pouco tempo, mas eu lembro porque eu estudava junto com um primo meu e isso era muito especial para mim. Tá. Lembro assim, flashes, né? Mas Taubaté, assim, eu vivi a minha vida toda lá. A gente ia uma vez por mês, mesmo depois que a gente mudou. Parte da família ficou lá em Taubaté? A minha família é muito grande e toda a minha família é de Taubaté. Tanto Uhum. do parte do meu pai como da minha mãe. Tá. Então, daí só a gente mudou por causa do emprego do meu pai. Então, a Uhum. gente foi para Cruzeiro quando eu tinha uns 3 anos. Que é na região ali do Vale do Paraíba, não É um é? pouco mais pro lado de Minas, mas Tá. é São Paulo. Uhum. Aí a gente morou lá pouco, acho que 1 ano e meio mais ou menos, e aí a gente já veio pra Mogi. Tá. Então eu cheguei aqui muito cedo, eu cheguei eu acho que era outubro e eu tinha 5 anos. Eu Tá. fazia 6 no outro junho, né? E vieram para Mogi também por conta do seu Do pai? meu pai, E Uhum. aí, então, e nós fomos, assim, a única família que saiu de Taubaté. Então todo mundo ficou lá. Então a gente ia uma vez por mês. A Sim. família da minha mãe é muito grande. Uhum. Minha mãe, eles eram em 7 irmãos. Tá. Então eu tenho muito primo. Então, assim, a minha infância, ela foi dividida entre Mogi e Taubaté. Tá. Em Taubaté eu tenho ótimas lembranças, assim, minha avó tinha uma chácara, então a gente reunia. Então, assim, eu sou de família grande, né? Eu já vim com eu carreguei já isso, e sempre foi uma vontade. Essa memória dos benefícios da família Sim, grande, sim. né? É muito bom. Uhum. E, assim, é uma alegria hoje ver os meus filhos vivendo o que eu vivi, Sim. sabe? Assim, esse monte de gente sempre, né? Então, e aí eu vim pra Mogi e passei a minha infância toda aqui. Assim, eu tenho 2 irmãs mais novas, uma bem próxima, 2 anos e meio de diferença, e a outra um pouco mais nova, tem 7 anos de diferença. Essa mais nova, então, nascida em Mogi. Ela nasceu em Taubaté por um erro de percurso. A gente estava em Taubaté e minha mãe entrou em trabalho de parto. Tá. E aí nasceu lá. Eu lembro muito bem do nascimento dela e lembro isso é uma lembrança que eu tenho de Taubaté. Eu era bem pequena, minha irmã nasceu, tinha 2 anos e meio só. E eu Tá. lembro do meu pai entrar no quarto, me acordar e dizer: sua irmã nasceu. Poxa Eu lembro vida. disso. É uma Nossa, coisa que que me memória, hein? emociona. Sim. Bom, e a irmãzinha mais nova, com 7 anos, aí você Com super 7, lembra, né? lembro. E aí eu cuidava dela Mãezinha. mesmo, assim, igual eu vejo as minhas hoje, né? Elas têm 9 Uhum. e o Gabriel tem 6 meses, né? Uhum. E elas cuidam, né? E eu cuidava muito da minha irmã. A minha mãe fazia faculdade na época ainda. Tá. Então eu lembro da minha mãe fazer trabalho de faculdade com os colegas da escola, sabe? Assim, e eu cuidar dela. Que legal. É outra relação. Hoje Sim. não, né? Hoje somos todas adultas, mas assim, Sim. na infância eu realmente cuidava dela. É meio que a característica do irmão mais velho e da irmã mais velha. Essa coisa de... Você vê como essa questão do papel, né? De você absorver o papel de cuidadora é muito intrínseco da mulher, né? Da menina. Que legal. E eu vejo nas minhas, assim, é Uhum. diferente a relação
Da menina com o bebê e do menino com o bebê. Sim. Porque as meninas têm 9 e o meu outro menino tem 8. Então, assim, é bem próxima a idade. parecido. E a relação é completamente diferente. Uhum. Por mais que ele também tenha o cuidado com o bebê, é diferente. É Uhum. assim, vamos brincar, né? Isso, E exato. das meninas, não. Elas dão banho, elas trocam a fralda, elas sabem, mãe, ele tá chorando de fome, mãe, ele tá com sono. Que É fantástico. lindo. É muito legal, né? Elas estão brincando de boneca, Sim. né, com o Gabriel. Totalmente. E aí, você conheceu o Fábio cedinho também, Bem né? cedo, Vocês estudavam juntos? Como é que é essa história? Assim, o Fábio é de Mogi, né? E a gente frequentava o clube de campo. Tá. E a gente tinha amigos em comuns. Eu estudava no Bandeirantes, que hoje é o Brasilis, né? Certo. E ele estudava no São Marcos. Então, a gente não estudava junto. Mas nós temos só 1 ano de diferença também. Então, assim, acaba que a turma era a mesma, Sim. né? Até hoje aqui em Mogi é assim. É, até hoje, né? Então, a gente se via no clube, mas a gente não era amigo, não tinha uma proximidade e tal, mas a gente tinha pessoas em comum. E aí, ele começou a falar muito com uma amiga minha, que, não sei o que, e aí, em algum momento, isso se cruzou, assim. E assim, a gente ficou, né? Na época acho que até hoje deve ser assim, né? Ficava. Eu acho que sim, não sei. Era a época do ICQ. Então, Tá. assim, a gente combinou, vamos no show do Cheiro de Amor. Eu amo até hoje show. Eu ia em todos. Não interessa se eu gostava ou não gostava, eu ia no show. Você eu gostava adorava. o quê? Da vibe do show? Acho que sim. Amava show. Amo até hoje, assim. A gente vai em muitos shows ainda. E aí, bom, a gente foi, vamos no Cheiro de Amor. Era dia 20 de março, uma sexta-feira. Fomos. Aí lá a gente ficou. Na sábado a gente ficou, no domingo a gente ficou. Na segunda-feira ele disse assim pra mim, pelo ICQ. Fulano perguntou se a gente tá namorando. Eu disse que sim, tá bom? Ai, nossa senhora! Foi esse o pedido de namoro. Tá. Eu disse, tá bom. Eu tinha 14 anos e ele 15. Daí, bom... E aí foi isso, a gente nunca mais se separou. O Fábio, então, foi o seu primeiro namorado? Foi meu primeiro namorado. Que coisa! Foi, e a gente nunca teve aquela coisa de vai e volta, sabe? Tá. De término, a gente brigou muito, tá? Não é que assim foi perfeito, sim, não. né? A gente brigou muito a adolescência toda, porque você imagina, eu tinha 14 anos, ele 15. A gente tava aprendendo, a gente tava, assim, crescendo, né? Na verdade, junto. Então, assim, a gente brigava muito, mas a gente sempre teve a cabeça de vamos fazer dar certo. Sempre. A gente sempre quis casar. Assim, a gente trabalhou de tudo que você pode imaginar na adolescência, porque a gente tinha a ilusão assim, não, vamos trabalhar, porque daí a gente vai ter dinheiro pra casar. Tá. Sabe? Então, assim, tudo, a gente vendia coisa. O casar era meio que o objetivo em comum. Era. Quando a gente começou a fazer faculdade, a gente começou a prestar concurso público desses que só pede o ensino... O ensino médio. Ensino médio. A gente sempre quis casar. Tá. E a gente sempre caminhou junto. O Fábio foi fazer direito, porque eu fui fazer direito, porque não era o que ele queria. Mas daí ele tava meio, não sei o que faço, o que. Então vamos fazer direito? Vamos. Eu sempre quis. Daí ele falou, então vou fazer também. A gente estudou junto, a faculdade toda, na mesma sala. Tá, mas e aí, como é que como é que veio a gastronomia pra ele? Então, o Fábio sempre gostou de cozinhar, mas não era, assim, uma profissão. Daí, durante a faculdade, com esse negócio de vamos casar, ele disse, eu vou fazer um curso de cozinha. E aí ele foi fazer no Senac um curso de sushi. E aí ele saiu de lá e disse, vamos começar a vender sushi, vamos fazer festa. E foi assim. Aí a gente começou a fazer festa. A gente devia estar, sei lá, no 2º, 3º ano de faculdade, alguma coisa assim. Eu já fazia estágio em direito, ele também. Mas aí no fim de semana a gente fazia festa. Mas aqui em Mogi? Aqui em Mogi. Pra conhecido, assim, a gente divulgava, fazia flyer, sabe? Não tinha, né? Internet, não tinha como divulgar. Não tinha Instagram, não né? Tinha. Então a gente divulgava com flyer. Daí eu acho que foi no último ano da faculdade, alguma coisa assim, a gente teve uma ideia. A gente falou assim, vamos vender sushi nas baladas? Olha isso. Aí a gente foi conversar com o dono do Buchicho, que a gente não conhecia, que hoje é um mega amigo nosso, o Renato e a Dani. Daí a gente foi conversar com ele. Falou, vamos tentar vender sushi aqui, não sei o quê. E ele disse, tá bom, o Renato é super empreendedor, sabe? Aí ele disse, tá bom, vamos, né? Nossa senhora, o primeiro dia era quarta-feira só. Vendeu tanto, Não vencia que a gente não venceu de fazer. E você com ele lá, nós dois, na bancada? Quarta-feira, a gente fritava peixe à noite e de manhã acordava às 6 da manhã para ir para a faculdade em São Paulo. Meu Deus do céu!
céu, Eu me lembro gente. do cheiro da pele do salmão que fica no cabelo. Então. Então, em vez de acordar às 6, eu tinha que acordar às 5, porque daí eu tinha que lavar o cabelo, secar e tal, Sim, pra ir né? pra Vai cheirando faculdade, não sushi, não dava. tem como, né? Hot roll, né? Ótimo. Que E aí a legal. gente ia. E a gente fez isso um tempo, não sei quanto tempo. E era assim, super trabalhoso, porque a geladeira de sushi, ela é grande, pesada. Daí a gente saía de lá 1 hora da manhã com aquela geladeira que tinha que lavar, né? Porque você tem que tirar todo o peixe lá. Sim, é Mas peixe, né, assim, a gente gente? fazia, sabe? A gente ia. Depois a gente vendeu na outra casa que eles tinham, que era, eu não lembro os nomes, mas eu acho que era a Jeep, que era na Não Mogi s- Dutra. Tá. Tinha uma balada ali que era deles também. A gente fez o casamento deles, da Dani e do Renato. A gente fez toda a comida que eles fizeram na balada. Tá. Depois a gente vendeu na Moon House, que era ali, eu acho que na Basílio Batalha, se não me engano. Eu sei que a gente foi fazendo, Então, sabe? vocês fizeram aí uma peregrinação pelas Foi. casas noturnas, já empreendendo desde bem Já. novos. E daí, E aí, teve frutos? Assim, deu certo? não dava pra casar. Ainda não dava. Não dava. Mas dava um dinheiro pra gente, assim, pouco. Sim. Era mais pela vontade de empreender. Isso, e Era. fazer algo juntos, né? Sim. Com um objetivo tão nobre, né? É. Que é casar. E as nossas famílias incentivavam muito, ajudavam muito, Tá. sabe? Assim, então, a gente sempre teve esse apoio por trás, assim. Eu tenho 2 irmãs e o Fábio 2 irmãos. Uhum. Então, as 2 famílias são grandes. E desde o início, as 2 famílias se uniram muito, sabe? Eu acho que até pelo fato de que a gente não queria separar. Tá. Então, no fim de semana, a gente tinha que dividir, né? Porque, né, se eu ficasse muito na casa dele, meus pais reclamavam. Se ele ficasse Uhum. muito na minha, os pais dele reclamavam. Então, a gente acabou unindo todo mundo. Então, era assim, então vamos todos para a casa da Natália no sábado. Vamos todos para a casa do Fábio no domingo. E aí, a família Então, que as já era famílias grande ficou gigante. 10, né? Então, da infância, uma família grande, aí na Sim. adolescência, juventude, É. a família juntou já desde cedo. E todo mundo ficou muito amigo, até Sim. hoje, né? Os irmãos, assim, nós 6, nós somos muito unidos. E aí, bom, E aí, bom, aí vocês casaram, né? daí em 2005 a gente abriu o Coronel Hamburgueria. Tá. Daí a gente casou. Uhum. Daí a gente casou em 2007. Então a gente abriu o Coronel em Então dezembro. ficou séria essa brincadeira aí de fazer comida. Sim, aí a ficou gente foi séria. pra esse lado mesmo, Uhum. assim. Mas aí a gente se formou em 2005 e a gente abriu o Coronel em 2005. Tá. Eu prestei OAB, passei, mas não fui advogar no começo, assim, eu fiquei com o Fábio no restaurante. Uhum. Mas ele nem OAB prestou. O Fábio não foi nem buscar o diploma, nada, assim. Tá. Porque pra ele Porque, acabou, bom, desde sabe? o início ele não era o que ele queria Não fazer. era, não Uhum. era. Ele chegou a trabalhar até como estagiário, assim, lá em São Paulo, na época da faculdade, mas acabou, foi isso, Tá. sabe? A carreira de direito dele acabou ali. Daí aí nós ficamos no Coronel. Aí, quando a gente resolveu fechar o Coronel, eu falei, bom, eu vou voltar para minha área, que era o que eu queria. Eu já estava advogando, já estava começando a advogar de novo. Mas peraí, vocês fecharam o Coronel para abrir o Caqui ou não? A gente fechou o Coronel porque realmente não estava valendo a pena, assim. Ele não chegou a falir, não deu nenhum problema, mas Tá. assim, a gente falou, não tá mais valendo a pena, assim, Uhum. sabe? Financeiramente, a gente trabalhava muito e não tinha um retorno esperado. Tá. E aí foi a deixa para você retomar a sua É. carreira lá que você queria. E o Fábio tinha um convite para estudar na Suíça, que ele já tinha ido estudar e ele tinha ido muito bem no curso, ele tinha participado de concurso, e aí ele teve um convite para estudar de novo. Uhum. Então ele foi, a gente fechou o Coronel, ele foi e eu comecei a estudar Tá. pro concurso. E, bom, para resumir, eu estudei daí 4 anos pro concurso, passei. O Fábio ficou trabalhando em restaurante, o Fábio foi trabalhar com o Renato, o mesmo do Buchicho. O amigo do Buchicho. Ele foi trabalhar no Cantagalo, depois ele trabalhou em restaurante em São Paulo. Ele ficou sempre na cozinha. Nesse meio tempo que eu estudei... Foi onde ele se achou, Foi, né? E eu estudava, eu trabalhava meio período e ele trabalhava em restaurante. E assim a gente ficou. Daí, quando eu passei no concurso, aí, de novo, a gente fez uma reserva financeira para abrir o Caqui, que, na verdade, era o sonho, né? Assim, sempre. Uhum. Então, ele continuou lá trabalhando em restaurante e tal, e a gente foi fazendo essa reserva. Quando deu, agora vamos abrir o Caqui. Daí, aí a gente abriu o Caqui. Eu estava grávida das meninas, então o Caqui e as meninas têm o mesmo tempo. O Caqui a gente abriu em junho
Dia 12 de junho foi um dia dos namorados e elas nasceram em outubro. Olha, que legal. E aí você vê, e aí já se foram aí quase 10 anos, né? Quase 10 anos. Quase 10 anos. É. Vamos dar uma olhada nas fotos, então. Vamos. Produção, coloca na tela a primeira foto, que é a do casamento. Essa foto, vocês se casaram, então, na época do coronel, certo? Sim, a gente casou em 2007. Uhum. Foi, a gente tinha o coronel. E a comida do casamento foi toda o Fábio que fez. Como assim? Olha, foi uma loucura, assim, porque a gente nunca gostou de festa à noite. Tá. A gente não queria um casamento num salão, a gente não queria aquela coisa, sabe? Sim, o que era, geralmente é que feito. geralmente é feito, Uhum. porque a gente não gostava mesmo. Então a gente queria de dia. Vamos fazer um almoço, vamos. Onde? Aí a gente começou a procurar lugar e nada, a gente achava muito. E a casa dos meus pais era grande. Vamos fazer em casa? Vamos. A gente colocou 160 pessoas dentro da casa. Nós fechamos o jardim inteiro, com todo, ficou lindo. E a parte de dentro era uma sala muito grande, assim, que dava para unir uma sala na outra, e aí também deu. Tirou o quê? Tirou tudo. Tirou o sofá? Tudo. É bem aquela coisa, tira o sofá. Mas ela era longa, sabe? Assim, a casa deles era linda. A deles não, né? Nossa, porque eu morava lá. Sim. Era linda, e ficou lindo mesmo, assim. Mas como é que ele deu conta de... Então, aí ele cozinhou tudo antes, né? A equipe do coronel foi a equipe que foi pro dia. Uhum. A gente também contratou pessoas de fora para ajudar. E o prato, o Fábio fez serviço... Esqueci o nome. Que vem empratado. Serviço empratado. Inglesa? Francesa? Não sei. É a francesa, né? É a francesa. Que a pessoa tá sentada e você os serve... pratos vieram 5 pratos por convidado. Pensa, na estrutura que não foi isso. Foi quase que um Masterchef casamento. E aí o prato principal a gente pediu pro pai... o pai de uma conhecida nossa. Ela é casada com o primo do Fábio. E ele faz uma paella deliciosa e a gente pediu para ele. Então ele fez a paella. E os outros 4 pratos foi o Fábio que fez junto com a equipe do coronel na época. E ficou maravilhoso. Foi muito tenso, assim, pra mim. Ele não. Tá tudo sob controle. Não é. Ele tá com uma cara de que tá tudo sob controle. Mas eu fiquei tensa, assim. Mas deu tudo certo. Foi maravilhoso e super especial, né? Porque, bom, ele que coordenou toda a comida do casamento. Que demais. Foi muito bom. O casamento foi a nossa cara. E ele de chefe de cozinha ali no topinho do bolo. Né? Ficou bonitinho. Bom, e aí então, depois do casamento, veio a primeira gestação, que já de presente, já 2 logo de cara, né? A Ana... Foi a Ana, que é a gêmea da Maria. E a Maria. De bailarina. Elas são parecidas fisicamente, assim, né? São. A Ana é mais japonesa. Tá. A Maria é um pouco menos. Mas, assim, muita gente não distingue as duas. Tá. Assim, pra mim, a semelhança não é tão grande, mas muita gente não consegue. E a gente até brinca que o meu pai, até os 6 meses, meu pai não sabia quem era quem. A gente enche o saco dele, coitado. A gente mostra a foto até hoje. Quem é essa? Delas bebê. Faz teste com ele, né? Faz quiz. Bom, mas mãe sabe exatamente quem é quem. Gente, né? Agora, e de personalidade? O oposto. É muito incrível a Ana isso, é né? todinha o Fábio. Todinha. E a Maria é todinha eu. Assim, então, é bem... E nós somos bem diferentes. Eu e o Fábio. Então, assim, é bem oposto. Bem mesmo. Que graça. O que é bom. É bom faz parte de uma família, se completa sendo assim. Exato. A família precisa de vários temperamentos, né? Para se equilibrar. Assim, claro, né? No início a gente pensa, né? Que, nossa, as pessoas tão diferentes, não vai dar certo, né? Mas com o tempo, até com os estudos, né? Eu fui vendo assim, na verdade, Deus coloca as almas juntas, não é à toa. Né? Então, eu ensino isso pra eles, porque, claro, eles reclamam um do outro, né? Mãe, por que ela faz isso? Por que ele é assim? Eu digo, Deus coloca as almas juntas, não é à toa, isso é escolhido a dedo por Deus. Então, assim, eu tenho dentro da minha casa mais 6 almas, né? Então, comigo 7, então eu tenho mais 6 ali. A minha alma, ela tem coisa para aprender com cada uma daquelas almas. E eles com cada um. Então, assim, eu digo para eles, olha a chance que Deus está dando pra gente, né? Nós somos 7 almas completamente diferentes, tendo que aprender umas com as outras. Então, assim, o que falta na minha, abunda na sua. E aí é que a gente tem que fazer essa troca. Sim. Né? E assim, até as nossas falhas, né? Os nossos vícios, às vezes eles são potencializados com o vício do outro.
E é aí então é isso que eu tenho que aprender, né? Às vezes a gente enxerga o nosso vício Por no causa outro, do né? O outro outro. acaba sendo meio que um espelho daquilo que não é legal na gente. E até assim, você sabe que coisas que a gente acha que nós somos muito bons, eles provam que nós não somos tão bons assim. Eu sou extremamente paciente, mas eu tenho vícios deles que me tiram do sério de um jeito que nem eu me reconheço. E coisas assim, muitas vezes pequenas, não é? Pequenos e normais. Sim. Completamente. Mentir, pra mim, é uma coisa que me tira do eixo. Tá. E uma criança mentir é uma coisa que você não pode aceitar, você não pode banalizar, mas você tem que entender que aquilo é normal. Uma criança mentir faz parte do desenvolvimento, crescimento né, da dela. infância. Não estou dizendo uma criança mentirosa, é diferente, né? Mas uma criança mentir, né? E isso me tira do eixo. Então, eu que me via uma pessoa completamente paciente, me vi perdendo a paciência com uma coisa assim. E daí ele falou, não, mas, né, é normal. Então, assim, até o que a gente... É uma criança, né? É uma criança, né? Então, até o que a gente tem de virtude, você vê que não tem tanto assim. Não, ixi, a gente é muito miserável. E graças a Deus a gente tem os filhos que nos tiram dessa miséria, né? Olha... Eu falo muito isso aqui no podcast, né? Que bênção que é a gente ter os filhos que nos arrancam desse nosso egoísmo de viver para nós mesmos, né? É o que dizem, né? Filho é caminho para o céu. É isso. É o seu caminho para o céu, porque se você não melhorar pelo filho, não sei pelo que você melhoraria, sabe? Mas pelo filho, a gente se analisa o tempo todo, às vezes a gente até exagera, né? Porque assim, a gente vai errar a vida inteira, não tem como, né? Mas a gente se analisa o tempo todo, porque eu falei assim, não era assim que eu queria ter falado, né? Ou alguma coisa que não tá dando certo, o que eu preciso melhorar para que essa criança entenda o que ela precisa melhorar também, né? Nossa, e até para se processo. esforçar, né? Como você disse, né? Os vícios e as virtudes que se correlacionam aos vícios. O filho, ele faz com que a gente melhore também nesse sentido, a gente tente, pelo menos, né? Querer buscar a virtude, não que a gente vá alcançar, mas até para coisas pequenas, como, por exemplo, ter rotina, ou buscar ter uma alimentação saudável, porque tudo isso faz com que isso é benéfico para a família como um todo, né? Então, a família, ela realmente é o plano de Deus para nós. Sim. É isso. A gente casou em 2007 e as meninas nasceram só em 2015. Então, nós ficamos 8 anos sem filhos. A diferença da vida que a gente tem, assim, é claro que é gigante, né? E a gente vê como a gente amadureceu depois disso. Como a gente era egoísta no sentido de, né, assim... Vem a mim. A vida tinha que ser, assim, prazerosa. Prazerosa e tudo sob controle. Tudo, né? Assim, tudo. Nada pode fugir do meu controle. Eu tô no comando de tudo. Não, porque 2 adultos por 8 anos, você faz... Não, mas por quê? Vocês decidiram dessa forma? Olha, por um tempo foi. Por um tempo a gente realmente falou, não vamos. Eu estava estudando ainda, né? O Fábio ainda trabalhava em São Paulo, em restaurante. Os horários são super diferentes. Assim, a gente não queria mesmo. Quando a gente decidiu ter filho, eu não engravidava. Tá. Então, eu demorei 2 anos para engravidar, mas eu vou contar depois, tá? Essa parte. Tá, ok, eu sei. Você já salvou essa parte para mais tarde. Mas, então, a gente demorou esse tempo. Então, mas assim, houve um tempo de decisão por não ter filhos. Houve. E quando essa decisão aconteceu, ela não foi, a primeira gravidez não foi tão imediata. Não, demorou. Ok. Bom, vamos pro Fabinho, então? Vamos. Porque depois da Ana e da Maria veio o Fabinho. Essa foto diz a Natália, que é uma das favoritas, inclusive, do próprio Fabinho, né? Que ele tá com o Gabriel no colo, lendo pra Pato ele. Donald. Lendo Pato Donald. E aí, aí foi uma explosão, né? Porque, vamos lá, as meninas nasceram em 2015, Isso, elas são de outubro de 2015. E o Fabinho chegou em 2016? Novembro de 2016. Deu 1 ano e 2 meses de diferença. E como é que foi isso? Então, quando as meninas estavam com 6 meses, eu descobri a gravidez dele. Eu estava ainda naquele processo do corpo voltar. Você não sabe ainda o que está acontecendo ali, né? Então, mas foi assim, olha,
eu pensei, eu tô grávida. Você sabia? Assim, porque o meu ciclo é muito regulado, sabe? É sempre tudo igual. E aí, Aham. aquele mês, apesar de ser um mês pós-gestação, eu já sabia como meu corpo estava funcionando. Mas eu não esperava ficar grávida, porque eu não ficava grávida das meninas. Eu demorei 2 Sim. anos para engravidar, então não era uma coisa que assim, vá, eu preciso tomar. Quando eu saí do médico, ele disse assim, da gravidez das meninas, né, do parto das meninas, ele disse: se cuidem, porque Aham. você pode engravidar em seguida. Eu disse, imagina, eu não sou fértil desse jeito, sabe? Então não tava na minha cabeça. Mas a hora que eu me percebi diferente, eu disse, eu tô grávida. Daí eu peguei e mandei mensagem pra minha irmã. E eu disse, meu ciclo tá atrasado, eu vou esperar uma semana e vou fazer um teste. Ela falou, você vai esperar uma semana por quê? Por que Vai uma lá e faz o semana? teste agora. Exato. Nossa, eu nunca esperaria uma semana. Porque eu acho que, eu não sei, não tava realizando. Aham. Falei, é verdade. Aí eu fui na Que é isso, esperar uma farmácia. semana? Eu sou do time sua irmã. Aí eu fui na farmácia, comprei o teste, voltei, fiz positivo assim, na hora. Assim, quando você tenta engravidar por 2 anos, eu nem sei quantos testes de farmácia eu fiz. Eu Tá. tinha um ódio daquele teste, porque ele nunca dava positivo, Sim. né? E aí o teste Ficou manda você esperar traumatizado o 5 teste. minutos, né? Não sei quanto, sei lá, né? O teste manda você esperar alguma coisa, e aí você fica lá, né? E os 5 minutos, e não dá negativo. Aham. O do Fabinho é assim, sou, ó. foi na hora. Não, é um Nem 30 segundo, segundos. os 2 negócios aparecem ali, os risquinhos, Os dois né? risquinhos. E aí eu fiz positivo. Eu saí do banheiro, eu dei de cara com meu cunhado, ele morava com a gente. Eu dei de cara com ele, assim, no corredor, eu disse, eu tô grávida. Pra ele. Ele morava com a gente, ele ajudava com as meninas, Ele assim, como assim? ele ficou desnorteado. Tá. Aí eu cheguei na sala, sentei, mandei mensagem pra minha irmã, eu tô grávida. O Fábio não tava em casa. Mandei mensagem pra ele, volta pra casa dele, porque eu falei, volta pra casa, não é nada ruim, mas volta pra casa. Aí ele voltou pra casa e eu disse assim, eu com uma criança no colo, uma menina, com 6 meses, e o meu cunhado com a outra no colo. Aí eu disse assim, quem vai ter um irmão, levanta a mão. Aí a gente levantou a mão das crianças. O Fábio ficou, sabe assim... Ele achou que era como? pegadinha, né? Poxa mas vida. foi muito bom. Mas assim, a gente ficou muito feliz desde o primeiro segundo, sabe? Sim. Nossa, tanto que eu tive um sangramento muito forte. Olha, esse já é um primeiro testemunho que eu demorei pra me dar conta dele. Eu tive um sangramento muito forte depois de uma semana. Eu mandei mensagem pro meu médico, falei, eu tô grávida. Aí ele disse, eu avisei. Aí a gente marcou consulta, né, pra um tempo pra frente. Sabe? Uma semana depois eu tive um sangramento, mas muito forte mesmo, assim. Aí eu disse, né, perdi o bebê. Aí eu deixei as meninas, nem lembro, com a minha mãe, não sei, e a gente foi pra São Paulo, na emergência. Quando chegou lá, o médico da emergência, né, ele fez um ultrassom e ele disse, olha, o saco gestacional tá descolado, mas num grau muito grande mesmo. Esse é o motivo do sangramento. É muito início, não tem muito o que fazer, tome esse remédio, repouso, é isso. E ele conhecia o meu médico, né? Então, ele falou, eu vou ligar pro doutor. Né? Tá bom. Ligou pro doutor, conversou e tal. Quando eu saí do hospital, o doutor me ligou. E esse meu médico, ele é meu médico há muitos anos. Muito mesmo, assim. Então, a gente se conhece muito bem. Ele me ligou e disse assim, Natália, não é porque você não perdeu o bebê hoje que você não vai perder amanhã. Então, assim, se prepara, sabe? E não tem o que fazer. O repouso é protocolo. Ele não quer dizer que vai segurar. Tá bom, doutor, né? Paciência. Fui pra casa, mas chorando, né? Claro, Sim. né? Aí cheguei lá, me culpava, né? Tipo, fiquei Será que eu segurando fiz as alguma meninas, coisa? né? Fiquei Sim. com as bebês no colo. Mas como que você não fica com o bebê? 6 Não, meses, não né? tem 2, como. né? Bom, fiz o meu repouso lá e ele disse, volta daqui 3 dias. Daí no consultório, né? Eu fui lá. Ele fez ultrassom, ele disse assim, Natália, se eu não tivesse visto a imagem do ultrassom que você fez na emergência, eu não ia acreditar no laudo. Ele falou, você não tem nenhum sinal de descolamento. Nenhum. Ele falou, isso não é normal. Ele falou, em 3 dias, ele falou, não tem nada aqui. Gestação normal. Normal. Que coisa. Na hora, eu não me dei muito conta do... Falei, que bom, né? Assim, que bom. Mas hoje eu vejo que isso já foi um milagre. Sim. Porque ele falou exatamente assim, ele falou, se eu não tivesse visto a imagem anterior, eu não ia acreditar. Porque ele falou, tava descolado, sabe? Ele falou, por isso que eu te liguei e falei, se prepara. Ele falou, e aqui, ó, não tem nada, não tem um sinal, uma mancha de descolamento. E aí foi super bem o resto da gestação, a gente foi pra Nova York uma semana depois.
Eu fui de cadeira de roda, porque daí a gente ficou com medo. E ele disse, Natália, eu não vou te falar vai ou não vai. Porque eu posso te falar não vai e você perder esse bebê por outro motivo. Sim. Eu posso te dizer vai e não acontecer nada. Ele falou, eu não vou assumir essa eu responsabilidade. não vou ficar com esse BO pra mim, não. E era uma viagem que a gente já tinha programado com toda a família. Todos os 10. Então, eu falei, e eu que tinha organizado. Aí eu disse, eu vou. Aí eu fui de cadeira de roda, eu fiz repouso lá, eu ia nos eventos que dava, sabe? Foi uma delícia, foi muito bom. A gente tem fotos maravilhosas dessa viagem, momentos maravilhosos. Sim. Meu sobrinho era pequeno, ele foi junto, foi uma delícia. E aí, bom, o resto da gravidez foi tudo bem, o Fabinho nasceu enorme, assim, perto das meninas. E elas tinham 1 ano e 2 meses quando ele nasceu. Foi assim, puxado. Essa é a palavra. Vamos usar a palavra puxado. Mas você vê, Deus dá conta de nos dar força, né? E meu cunhado morava com a gente. Na verdade, ele acabou indo para São Paulo nessa época, mas olha, meus cunhados, e as minhas irmãs também, meus cunhados, eles são, assim, excepcionais. Assim, são irmãos, no final das contas, né? Eles trabalham... E assim, jovem, sabe? Meu cunhado tem 8 anos a menos que eu. Então, sei lá, eu tinha 30 Ele podia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Ele tinha 20 e poucos anos. Ele morava em São Paulo e ele vinha todos os fins de semana para ajudar. Não tinha tipo, esse fim de semana tem festa. Não, ele vinha. Para ficar com as crianças. Com a gente. Que legal, que bom. Foi muito bom. Bom, e aí, depois do Fabinho... Aí vem o Lucas. Como é que é essa história do Lucas? O Lucas nasceu em que ano? O Lucas é de 2019. Tá. Então, o Lucas... O Lucas veio pré-pandemia, hein? O Lucas, a gente tava bem assim, vamos ter mais filho ou não. A gente tava meio... A gente queria, mas assim, as crianças eram muito pequenas, era super puxado já. Mas sabe o que você sente? Que você quer? Eu queria, eu sempre quis família grande. E o Fábio, ele meio que me acompanha. Se eu digo não, ele diz, tá. Se eu digo vamos, ele diz vamos. Sabe? Ele gosta muito de família grande também. Começou desde a faculdade. de direito. Então, nesse quesito, ele deixa bem pra mim, sabe? Mas, aí o Lucas foi um susto também. Mas, assim, os nossos sustos, eles duram 1 segundo e a gente já começa... A gente nunca teve, sabe, agora... Não. Mas o Lucas também. Mas foi igual o Fabinho. Eu pensei assim, tô grávida. Certeza. E eu fazia tabelinha nessa época. E pra mim, tava tudo na minha cabeça, né? Eu errei a conta. Errei por 1 semana. Como é que você erra por 1 semana? Errei feio. Nossa, assim. uma semana é muito erro. É muito. E também, aí também tem uma coisa que também foi depois, sabe? A minha filha tinha 2 anos, a Ana. As duas, né? As duas. A Ana me acordou de madrugada. Do nada. Disse, mãe, eu quero ter mais um irmão. Eu disse, tá bom, filha. Vamos dormir? Vamos. De madrugada mesmo, dormiu. Foi naquela noite que eu tinha engravidado já. Caramba! A Ana, ela tem uma coisa assim, sabe? Que ela não entende, né? Claro, mas a gente percebe. E aí eu engravidei naquela noite. E depois que você faz as contas, você fala, caramba, foi no dia que ela falou. Né? Porque daí quando eu fiquei grávida também, foi a mesma coisa com o Fabinho. Eu falei, tô grávida, certeza. Fui lá, fiz o teste, grávida. Daí já cheguei também na cozinha, tava o Fábio e minha tia. Eu falei, tô grávida. Sentei e comecei a chorar. Fábio, por que você tá chorando? A minha tia, só porque ela tá... Tipo, tá... Foi uma surpresa, sabe? Eu falei, eu não sei porque eu tô chorando. Aí foi o Lucas. O Lucas, ele foi complicado o parto dele. A gravidez foi super tranquila, mas eu comecei a ter sangramento com 23 semanas. Assim, muito... 23 não, mentira, 26. Muito cedo, né? Daí foi bem desesperador, assim, porque a gente não sabia o que era, não dava nada nos exames, nenhum descolamento, nada, e muito sangramento. Tá. E aí, repouso. Daí eu fiquei de repouso em casa, acho que 15 dias. Daí 3 semanas. Fiquei em casa 3 semanas, daí eu internei. Aí eu fiquei de repouso 1 semana no hospital e entrei em trabalho de parto. Tá. Com 30 semanas. Então ele nasceu com 30 semanas, o que dá 2 meses antes, né? Ele era muito pequeno, mas ele nasceu super bem, ele não foi entubado, sabe? Ele foi pro oxigênio, né? Ficou na incubadora, na UTI um tempo e tal. Enfim, assim, no total ele ficou 5 semanas no hospital. As meninas tinham 3 anos e o Fabinho 2. Então, assim, foi de novo muito, muito puxado.
Mas, assim, a gente contou com muita ajuda, sabe? De Uhum. um casal de amigo muito querido, que são os padrinhos do Gabriel, a minha mãe, o meu pai, os meus cunhados, as minhas irmãs, assim, todo mundo que pôde deu esse suporte, assim, de uma forma muito presente, Como é sabe? bom a gente ter, né, Nossa, esse suporte, essa equipe, né, essa rede de apoio que alivia o fardo pra gente um pouco, porque né? você pensa, eu fiquei 15 dias no hospital, eu mesma, né? Porque eu fiquei internada uma semana antes, eu tive que ficar depois que eu tive uma infecção. E as crianças eram muito pequenas, eu nunca tinha ficado longe deles. Uhum. E assim, mas ter essas pessoas ali com eles me tranquilizava. Claro. E eu fiquei com o Lucas, né? Daí depois, as outras 5 semanas, ficava naquela ida e vinda, assim. Mas o E Fábio você vê, fala, passa, né, Natália? É passa. uma coisa que, assim, as pessoas às vezes falam, ai, nossa, mas é um trabalho que dá. Mas a sensação que eu tenho é que tudo que dá trabalho, a gente meio que esquece, porque Esquece. é algo que é tão fantástico, É, né? Aí você olha para as fotos, vê os rostinhos, você fala assim, é, como é que não viria, né? é, Como poderia não vir, né? No é, final das contas, né? é. E tá aí. Tá aí. E aí tem uma foto que é muito engraçada, que eu fiz questão de colocar, que é as crianças na prateleira. Essa foto é ótima. Essa foto é muito legal, né? Das meninas embaixo, o É. Fabinho, e aí lá em cima é o É o Lucas. Lucas. Essa foto, a gente tem ela atualizada, né? Com eles enormes já. Ah, legal. E a gente não teve coragem de fazer com o Gabriel, porque a gente ainda tem essa estante, mas ela é muito frágil, ela é de plástico e bem vagabunda. Aham. A gente falou, eles estão muito grandes, a gente vai botar o Gabriel lá em cima. Não vai dar certo isso A aí. gente não teve coragem, mas eu queria. É, mas de repente dá pra fazer, tem umas que você coloca uma criança em cima da outra, sem a estante, né? Talvez essa é legal. Na verdade, tem uma que é o pai, a mãe e as todo mundo, crianças vão ficando. Bom, e aí por fim veio o Gabriel. Gabriel Aí veio em veio. 2024. Gabriel veio. A história do Gabriel é muito, muito, muito especial. Eu vou contar agora, tá bom? Tá. Eu vou resumir, porque ela é enorme também. Mas é assim, ó. As meninas, elas são de fertilização in vitro. Eu não Ok. consegui engravidar, a gente tentou por 2 anos. Vamos fazer fertilização? Vamos. Uhum. Deram 5 embriões. Nós implantamos 2, deu certo de primeira, tivemos as meninas. Do Então, Fabinho, os 2 implantados foram as isso, meninas. foram as meninas. O Fabinho, ele veio naturalmente, Uhum. né? Depois dos 6 meses. E o Lucas também veio naturalmente. E nós ficamos com 3 embriões. Que a gente nunca pensou, assim, o que fazer. Não veio isso, não deu tempo de vir isso na nossa cabeça, Sim, porque e os matou. meninos vieram, Uhum. né? E tava lá. Na pandemia, aí o negócio de ficar em casa e os cursos online, eu comecei a seguir o Ítalo Marcilli e a Sâmia. Uhum. E em algum momento eu vi um deles falando sobre os embriões congelados, que eu nunca tinha pensado, né? E aí eles falaram, mas que tem alma ali. Sabe, tem alma ali? Como assim tem alma ali? E eu sempre fui católica, eu fui catequista, tudo, mas teve um momento que eu me afastei não de Deus, mas da igreja. Uhum. E eu não estudava, eu não tinha mais, assim, uma proximidade com o catolicismo mesmo, com os ensinamentos. Com a doutrina. Com a doutrina, exatamente. Quando eles falaram isso, aquilo me bateu num jeito que eu falei, mas como assim tem alma ali? E aí eu comecei a estudar, a pensar, e fui atrás. Aí eu comecei a falar com o Fábio, que é muito fiel também, sabe? E aí o Fábio, nossa, eu também nunca tinha pensado. E o meu problema, assim, o nosso problema... Isso inquietou você. Mas demais, de uma forma que eu não tinha paz. Uhum. E só que o nosso problema é que eu tinha, né, 3 cesáreas já. E os médicos não querem que você faça a 4ª cesárea, porque isso vai afinando o útero, tem o problema da ruptura uterina, que eles chamam, que é um risco, né? Um parto prematuro, que eu já tinha tido um. E esse era o nosso único problema. O problema de ter mais filhos já não era mais um problema pra gente, sabe? Eram questões mais físicas mesmo em decorrência da cesárea. Tá. E aí a gente começou a ficar... E a gente ficou nessa, né? Por 2 anos nós ficamos com isso. Mas foi muito intenso. Depois de 1 ano, mais ou menos, 1 ano e pouco, a gente conversou com uma amiga, que é a Nazir, que ela era amiga da minha sogra, a melhor amiga da minha sogra. E ela é sempre foi muito de dentro da igreja, católica, sabe muito, dá aula e tal. A gente foi conversar com ela. E ela disse, vai lá e conversa com um padre. E ela marcou para eu conversar com um padre.
Eu fui lá, conversei com ele, fui sozinha. Conversei, expliquei tudo. Ele disse assim, mas por que você não tá... Aí eu disse, por causa da cesárea e tal. Mas é arriscado mesmo? Ó, é o que os médicos, né, me disseram. Ele falou assim, ele deve ter, eu não sei, né, mas ele deve ter uns 50 anos. Ele disse assim, nossa, mas eu sou o 5º filho e eu sou de cesárea. A minha mãe teve 5 cesáreas. Isso há 50 anos atrás. Uhum. Depois que eu me liguei, assim, esse foi o primeiro sinal. Sim. Que na hora eu eu falei, nossa, ele é. Daí, bom, conversei muito com ele disse assim, olha, eu não vou te falar tenha ou não tenha, eu vou te falar não descarte. Não descarte, nem é permitido, né? Mas ele falou, não descarte os embriões, Não porque é. você vai olhar para os seus filhos em algum momento e você vai dizer, descartei 3 filhos, porque são seus filhos. Sim. Mas ele falou, tenha ou não tenha, você e seu marido vão ter que resolver isso. Ele falou, mas o que eu posso te dizer é reza. Reza, pede para Deus, faz novena, Deus vai te mostrar o caminho. Tá bom, comecei. Mas era sinal atrás de sinal, para ter. Uhum. Só que eu pensava, não, é coisa da minha cabeça, né? E assim... E aí foi passando. Foi desviando. E aí decidimos, vamos fazer. Mas Só aí que fizeram os 3? Não. Aí vamos fazer, mas eu não estava bem emocionalmente na época que a gente decidiu fazer. Um dia antes de fazer, eu disse, eu não tenho estrutura psicológica para fazer isso. Uhum. E aí eu cancelei. Um dia antes. Cancelei e falei para mim assim, e pro Fábio, eu não vou mais fazer. Eu não vou mais pensar nisso. Eu não quero, está decidido. Eu não vou mais pensar nisso. Acabou o assunto, tá bom? O Fábio disse, tá bom. E aí, por 6 meses, eu não pensei mais, eu não rezei mais para isso, eu não pedi nada. Só que na época que eu rezava, muito, eu falava assim, Deus, vinha os sinais e eu ignorava, e eu dizia, Deus, eu só vou acreditar que é o Senhor mesmo falando comigo quando alguém que não sabe do assunto, e assim, pouquíssima gente sabia do assunto, que alguém que não saiba do assunto fale assim, Natália, Deus está te mandando fazer o que você está pensando em fazer. Ainda eu falava desse jeito. Nem sei o que é e é pra fazer. E eu me achava ridícula de pedir isso. Ridícula, porque eu pensava... Como se alguém passando na rua... Exatamente. Tá. Falei, que ridículo, né? Mas enfim, eu rezava isso. Aí eu fiquei esses 6 meses sem pensar no assunto. Um dia, na mesa de casa, nós 6 sentados, a minha filha, Ana, de novo, com 7 anos, ela senta do meu lado. Ela, mãe, você pode ter mais um filho? Eu disse, não, filha. Por que, mãe? Filha, nós já temos vocês 4, já tá bom, vocês já estão crescidos, né? Agora é outro momento a gente tá. Ela disse, quem quer ter mais um bebê, levanta a mão. Todos, inclusive meu marido. Caramba, muito voto vencido, hein? Ela falou, mãe, 5-1, né? Nós ganhamos. Eu falei, então, mas é que o meu voto vale 10, filha. Então deu 10-5, eu ganhei. Nossa, mas você Juliana, ela olha pra minha cara, aqui, né? Então ela aqui, eu aqui, ela olha pra minha cara, bem séria. Mãe, Deus está te mandando ficar grávida. Ai, eu não acredito. Eu me arrepio até hoje de contar isso. Não, eu tô arrepiada Eu aqui. fiquei muda, né? Daí eu disse, como assim? Mãe, Deus não tá conseguindo falar com você. Então, ele tá me mandando te falar pra você ficar grávida. Ela não sabia do assunto, nada. Vocês não falaram Ela não disso. sabia que ela era de fertilização. Ela não sabia que existiam mais 3 embriões. Ela não sabia que a gente pensou em ter mais filhos. Nada. E aí ela pega e te joga mais essa. No meio do almoço. Aí eu olhei pro Fábio, que senta na minha frente, o Fábio olhando pra mim, nós dois. Eu disse, tá bom, filha. Tá bom. Eu vou pensar. A gente acabou o almoço assim, não consegui pensar em mais nada. É óbvio. Aí depois eu fui nela, nesse mesmo dia, filha, da onde você tirou aquilo? Mãe, eu não sei. Não, filha, mas você escutou alguma coisa, alguém te falou, você sonhou. Não, mãe. Mas por que você falou aquilo naquela hora? Mãe, eu não sei. Não sei. Me veio na cabeça que eu tinha que te falar aquilo e eu falei. Disse, tá bom. Eu perguntei isso pra ela mais 3 vezes ao longo da semana e ela já ficou até irritada, né? Mãe, pô, pelo amor de Deus, é né? o que eu te mais falei, você mãe, quer, né? não tem nada a mais do que isso, mãe. Foi isso. Tá bom. Aí eu disse, Fábio, eu não consigo ignorar o que ela falou. Fábio, também não. Aí eu falei, eu vou te contar, porque eu não contei pra ele. Eu falei, eu rezava assim. Eu rezava pra esse desse sinal. jeito. Não é possível, né?
Aí eu falei, vamos então? Ele falou, vamos. Desde que você desistiu, eu tô rezando pra você voltar atrás. Uhum. E ele também nunca tinha me contado isso. Tá. Disse, então tá bom. Aí à noite eu ainda pedi mais um sinal pra Deus. Eu acordei e o sinal veio. Mas ele veio assim, de um Mas jeito... como quanto sinal, hein? O Fábio disse, para de pedir, porque Deus vai vir aqui tocar a campainha. Sim, vai mandar um e-mail pra você, né? Aí a gente marcou pro mês seguinte, isso foi em novembro, a gente fez em dezembro. 2023, né? 23, dezembro Aham. de 23. Ainda quando a gente foi, né, o médico que faz, ele é super sensível também. É Aí um- na hora, é um outro médico, não é o mesmo. Você contou pra ele a Con- história? Não tinha Você não contado. contou? Não. Aí fui lá, a hora que ele implanta, né, ele fala, faz pensa positivo, né, fala alguma coisa assim. Eu pensei comigo, eu não preciso pensar nada, tá feito, não é Já meu, é tá- de Deus. Já tá decidido, você não tem ideia, nem Você te conto, né? Não, aí, com 14 dias você faz o teste de gravidez, tá? Tá bom, fiz com 10. 10 dias depois, positivo. Não tem, assim, Olha não. lá. Aí, de novo, sangramento, a mesma coisa do Ai, Fabinho. Deus do céu. Sangramento no começo. Vai lá fazer exame, não tem nada. Nada. Uhum. Não tem descolamento, tem nada. Mas eu tenho sangramento nas primeiras. Tá, é uma questão sua, né? Só que vai lá, não tem nada. E a gravidez foi a mais tranquila que eu já tive. E Gabon, Gabriel é nome de anjo, né? Então, daí veio o nome, né? Que nome? A gente nunca tem nome de menino. Nunca a gente tinha nome de menino. É enviado, Aí, né? Daí me veio Gabriel. Enviado. Aí eu falei, Daí um dia aí no batizado dos meus sobrinhos, eu conversei com um padre, contei um outro padre, né? Contei toda essa história pra ele. Aí eu disse, eu tô entre Gabriel e Mateus. Ele falou, Gabriel, do anjo, da anunciação. Eu falei, eu acho que não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E tá aí o E Gabriel, tá aí. que chegou em 2024 para coroar, né, essa família que linda, né? Aí olha aqui, ó, na próxima foto a produção tem o Fábio. Agora sim, hein? Cadê a Ana? A A Ana é essa de rosa. A Ana, assim, ó, tipo, a Ana só faltou fazer assim, ó, né? Eu avisei. Ou então aquelas plaquinhas, né? Assim, ó, eu avisei. Que coisas lindas. E aí a gente tem a família no batizado do Gabriel, que é a próxima foto. Na paróquia do Socorro, que é a paróquia que eu frequento. Foi muito lindo, foi muito lindo. Padre Michel consagrou, né? O Gabriel, Nossa Senhora. Sim. É tão bonitinho aquele momento Rei Leão. Muito, por isso que o meu filho falou isso. Mãe, foi igual o Rei Só Leão. faltou falar, né? É muito legal essa parte. E foi muito legal. Nesse dia a gente batizou o Gabriel e a minha sobrinha, que nasceu uma semana depois do Gabriel. Muito bem. E foi muito bonito os dois. Que coisa linda, né? E aí, por fim, as crianças de coroinhas, né? Os 4. Só faltou o Gabriel. Aí também era demais, né? Calma, né? As crianças que quiseram isso, porque essa coisa de coroinha é meio que às vezes é um pouco de vontade da família e as crianças quererem, né? Então, eles gostam muito, muito, assim. Então, mãe, vamos, a gente já não pode atrasar, tem que ser coroinha, vamos rápido. Uhum. Eles adoram. Tem missa que eles não querem, né? Às vezes a Maria, ela é muito grudada. Mãe, hoje eu quero ficar com você na missa. Então, aí ela quer ficar junto. O Lucas, né, que é o menor. Mãe, hoje eu não vou conseguir ficar quieto o tempo todo. Bonitinho. Mas eles adoram. Bom, eu acho que criar as crianças, né, na fé é muito importante desde cedo, né? Sim. Você vê, como você mesma disse, né? Cada alma tá ali, é única e irrepetível, né? Cada um tem a sua história aí para contar, mas como a gente precisa forjar a nossa família no sustento, na base da fé, né? E como por muito tempo, eu imagino que nós somos de uma geração que por vezes se afasta, né? Essa coisa do mundo puxar a gente, né? Para desviar a nossa atenção para outros lugares, mas no final não tem como a gente não voltar, né? Voltar para casa mesmo, né? Mas sabe, tem aqui, fala, né? A gente precisa criar os filhos no caminho, né? No caminho correto. Uhum. Isso não quer dizer que eles não vão desviar, não é garantia. Mas uma coisa que é extremamente importante, que me dá uma tranquilidade, assim, né? Que se por um acaso eles desviarem, eles têm para onde voltar. Sim. Eles sabem o caminho. Uhum. Porque, olha, a gente vê, dá muita dor, a gente vê pessoas que desviaram e não tinham para onde voltar. Sim, não tem referência, não né? sabe o caminho. Sim. Então, cada hora está em um caminho, né?
E isso bagunça a vida da gente, É. né? Então, assim, eu saí do catolicismo, não saí do catolicismo, mas assim, eu fiquei muitos anos sem praticar nada, mas eu tinha para onde voltar. A hora que eu senti Deus me chamando, eu sabia para onde voltar, Sim. né? Eu tinha o meu caminho. Uhum. E Deus me chamou de uma forma, assim, muito forte, sabe? Foi na pandemia. Tá. Não é muito, mas foi muito intenso. Eu ia na missa, mas eu chorava tanto. Sério, E né? sabe, assim, incontrolavelmente, Sim, sem motivo, sim. Sei. sabe? Eu chorava demais, assim. Foi muito intenso. E eu voltei sozinha, sabe? Era só eu. Eu. O Fábio super me apoiava, mas ele não queria ir. O Fábio tem outras questões de não querer ir na igreja, assim. A minha sogra é falecida. E a minha sogra era muito atuante na igreja, sabe? Ela era catequista, e ela estudava. E como eu estudo hoje, ela estudava. Uhum. E a minha sogra faleceu muito jovem. E foi muito traumático, né? E dali, ir na igreja virou uma coisa doída demais. Uhum. Doída. Esse foi o motivo do nosso afastamento. Tá. Então, a gente afastou muito, só que a gente afastou e não voltou. E aí, quando eu voltei sozinha e em nenhum momento eu forcei, porque eu sabia que pro Fábio aquilo era muito dolorido. Mas eu sempre soube que uma hora ele iria, Sim. sabe? E aí eu comecei a levar as crianças. Só que elas eram muito pequenas, era muito difícil, né? Fazer elas ficarem quietas ali. Mas eu levava. Quem queria ir, ia. Quem não queria, não ia. Uhum. Depois que elas cresceram um pouquinho, não, agora vocês vão, né? Sim. Agora vocês têm que ir. E aí eles começaram a ir, e aí, obviamente, o Fábio começou a ir. Claro. E assim, a gente não perde nenhum domingo. Outro dia, se a gente não pode domingo, a gente vai sábado, né? Sim, sim. E teve uma semana aí que então o Fábio não poderia ir domingo, porque ele ia sair com as crianças, eu ia ficar com o Gabriel. E aí ele foi no sábado. Só que eu não sei porque a gente não deu opção para as crianças irem no sábado. Opção não, né? A gente devia ter mandado eles irem. E elas ficaram bravas. Até hoje, a Maria tá assim, Como mãe, assim? eu preciso repor a missa que eu faltei quando eu fui passear com o papai. Sabe? E aí eu falei pro Fábio, por que a gente não mandou eles com você? Porque, na verdade, a gente tinha uma festa e a gente não queria que eles perdessem. Mas, sabe, o Fábio foi mais tarde pra festa, elas deveriam ter ido mais tarde também. Não, você vê. E aí a missa acaba virando o ponto central da semana. É o central. Né? E aí, pra eles, virou. Então, é assim, nada acontece antes da gente ir pra missa. Exato, é fantástico isso. A gente teve o padre Carlos aqui, a gente falando sobre missa, inclusive é o episódio 40. E a gente mostra um vídeo do Ítalo Marcilli, fazendo uma alusão à missa como um poço de gasolina. Então, assim, se a gente não para abastecer, a gente fica sem combustível, né? E a gente precisa desse combustível espiritual, cada um do seu, né? Porque, enfim, o que uma criança precisa em termos de combustível é diferente da gente adulto, mas todos precisamos. E se a gente tem essa constância de ir, a gente fica muito mal de não ir, realmente, assim, e criar esse hábito nas crianças é fundamental. E mesmo agora, né, quando eu consigo, eu vou durante a semana, né? Ontem mesmo, né, que é a desatadora de nós lá no Socorro, e era dia de Nossa Senhora de Lourdes. Sim. E eu tenho uma tia que tá com a visão comprometida, então Nossa Senhora de Lourdes é padroeira dos enfermos, né? Então eu vou lá na missa, né? E eu falei para as crianças, para os 3 mais velhos, eu falei, vocês vão comigo, a gente vai rezar pra tia Reca. Tá bom? Tá bom. Eles não contestam. E aí meu sobrinho tava junto, aí as crianças, vamos, ele falou, vamos. Aí o Lucas se arrumando, daí eu disse, não, filho, fica com a vovó. Ele, não, mãe, eu vou também. Então eu falei, bom, eu que não vou dizer pra criança não ir, já tinha falado uma vez, porque na verdade eu queria um pouco de paz, sabe, assim, na missa. O Lucas é o único que ainda fica mais inquieto. Mas aí eu falei, bom, o menino quer ir, tava de camisa já. Como é que você vai falar pra uma criança de camisa não ir na missa? Falei, vamos então, filho, fomos. Fui eu e os 5, daí depois... O Gabriel ficou com a minha mãe. Depois meu pai apareceu lá. Depois não, né? Meu pai foi separado, mas apareceu lá também. E assim, é lindo, sabe? lindo. Me emociona toda vez que eu vejo eles, né? Aí muita gente vem falar, isso é gratificante. Eles ajoelham quando é pra ajoelhar? Eu falei, estão acostumados, né? E assim, é possível. Sabe, o que eu tô fazendo não é nada extraordinário. É difícil, não é fácil. Não, mas é o que tantas outras famílias já fizeram por anos, né? Hoje é fácil, na verdade. Por centenas hoje é mais fácil. Não é? Hoje é mais fácil. Se a gente pensar, por exemplo, no período medieval, né? Pra gente ter um retrato da história, as famílias sempre foram numerosas. Na verdade, as famílias, elas só não são numerosas hoje. Atualmente, verdade. Porque o comum é uma família como a sua, né? Para outros tempos. Então, realmente, a gente está muito mal acostumado, né? Nesse mundo de hoje. Sim.
Enfim, bom, vamos falar um pouquinho só sobre o seu canal no YouTube, porque eu acho que esse foi um dos pontos que me chamou a atenção, né? Em 2022, eu acho, não sei se tem a ver aí com esse seu período de retorno, né? Você falou pandemia, então aí, né, pelo tempo, você cria um canal no YouTube e gravou aí algumas aulas num curso que você chama de Olhar de Mãe, né? Para as mães. E aí eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o que... Aí tá aí o canal. Ele tem 10 aulas. Eu assisti algumas, é muito interessante o trabalho que ela realizou aqui naquele momento, né, dessas aulas, sempre muito organizado, embasado nas leituras. Conta aí, Ná, por que você decidiu registrar, né, essas suas leituras, essa sua descoberta no canal do YouTube? Então, com a pandemia vieram os cursos online, né? E eu comecei a fazer os cursos online, assim, fiz muito curso online. E desde que eu engravidei, né, das meninas, eu comecei a estudar sobre a maternidade. Mas eu estudei uma linha que eu não gostei. Assim, eu achava ela ótima, até a disciplina positiva. Eu estudei ela muito tempo, eu apliquei ela muito tempo, e em determinado eu falei, meu Deus do céu, isso não funciona, minha casa era caótica. Tá. Porque quando você manda a criança escolher, filho, vai tomar banho agora ou daqui a pouco? Tem uns memes muito bons na internet de disciplina positiva. É ruim a gente falar essas Da mãe coisas, dele, mas eu a verdade sei. que não funciona. Ok. E vamos usando um termo atual, assim, você como é que chama? Você tem autoridade para falar porque você aplicou, né? Sim. E você tem muitos filhos, então, né? Assim, para mim não funcionou mesmo, assim, foi uma lugar coisa... de fala, é a expressão que... Você tem lugares de fala. Assim, a minha casa era caótica, sabe? E só que o problema é que muitas vezes as pessoas confundem assim, disciplina positiva tá de um lado e do outro só existe autoritarismo. E não é claro isso. Que não. Não é, sabe? Aí, ditadura, né? Exatamente. De um lado, disciplina positiva, aquele mundo florido, isso, né? Da Branca de Neve, e né? E do outro, a mãe carrasca. Sim. E não é, mas é assim, filha, você vai tomar banho agora. Agora, e acabou, não tem, sabe? Mas não precisa ser bravo, não precisa ser gritando. Claro que não. Mas se a criança não vai, você pega a criança e você põe no chuveiro. Mas você vai bater? Não, você não vai bater. E assim, a criança, ela resiste por pouco tempo. Essa é a verdade. A gente acha, se você leva ela à força, não tô dizendo machucar nem nada disso, mas você leva ela, né, à força, no primeiro dia, no segundo dia, deu. No terceiro dia, acabou. Ela não vai resistir. Como todos os hábitos que a gente constrói. Exatamente. Né? A hora de dormir, a mesma coisa, sabe? Eu demorei muito para conseguir fazer essas crianças dormirem assim, satisfatoriamente. Esse dia eu pensei, caramba, ninguém mais... É claro que não é assim, ó. Filho, vamos dormir, vamos, mãe. Vamos todo mundo. Não, gente, não é assim. Mas eles vão, entendeu? Sim. E aí tá cada vez menos caótico. Mas é porque a gente não abre mão do que tem que ser feito. A criança, ela clama, opção. Ela precisa da do disciplina. Limite, da disciplina. Sim. Demais, assim. Então, bom... Então, eu segui essa linha um tempo. Quando as meninas tinham uns 3, 4 anos, aquilo ficou caótico. E eu pensava assim, eu tô fazendo alguma coisa errada. Foi aí que eu comecei a assistir a Sâmia. Então, esse Sâmia curso... Marcilli, para quem tá nos acompanhando aí, a esposa do Ítalo. E ela fez um curso que eu imagino que tenha sido um dos primeiros dela, porque eu não sei há quanto tempo ela já era conhecida quando eu comecei a seguir, entendeu? A Sâmia, só um parênteses, ela tem 8 filhos. Ela tá grávida do 8º Grávida agora. do 8º filho, que agora é uma menina. Uma menina, São 7 meninos Isso, e agora tá vindo uma menina. E então ela fez um curso que chamou... acho que era do nascimento à puberdade. Nem sei se ainda vende, porque foi assim, acho que foi o primeiro mesmo. Era uma visão completamente diferente do que eu tinha. Mas uma visão maravilhosa, uma visão linda da maternidade, de como conduzir. Aquilo me encantou de um jeito. Sabe que você pensa assim, não, o mundo precisa saber disso? Entendi, eu entendi. Sabe? Além disso, eu comecei a ler muito outras coisas, que não a disciplina positiva. Comecei a ler muito e comecei a aplicar. E aquilo começou a funcionar. Você fala muito das linguagens do amor em um dos cursos, né? As 5 linguagens do amor. E não é que o caos acabou. Não é, porque uma casa com 7 pessoas, ela sempre vai ser caótica. Essa é a verdade. Mas é um caos diferente. Sim, não um caos organizado. E aí eu comecei a aplicar aquilo começou a funcionar. E eu sempre gostei muito de conversar de maternidade com as minhas amigas e tal. E aí começaram a me vir perguntas no Instagram,
muito, assim, sobre maternidade. E de pessoas que eu sei que não tinham a condição financeira de pagar um curso da Sami. Entendi. Entendeu? Hoje a comunidade que ela tem não é cara. Uhum. Não é cara pra gente, né? Tem pessoas que realmente Sim. não podem. Mas o curso era caro. O curso dela lá, o primeiro. E os outros cursos também, né? Assim, tem muito curso bom. Só que quantas pessoas de verdade podem pagar esses Não cursos? pode, Né? Sim. E eu pensei isso, eu falei, eu quero fazer alguma coisa gratuita e boa. Uhum. E tem muita coisa gratuita boa, essa é a verdade também. Tem. Mas o que eu acho que acontece é que não tem nada muito estruturado. Tenho, assim, várias aulas Soltas. soltas. E que, assim, a pessoa ela tem que ser muito boa em ferramentas de busca para achar tudo. Isso, exatamente, né? E eu pensei, eu quero fazer uma coisa estruturada e gratuita, mas ao mesmo tempo eu já tinha os 4, o meu tempo é curto, eu não vou conseguir divulgar, eu não quero que pareça que eu tô fazendo uma coisa gratuita para em seguida vender alguma coisa, Tá. o que eu não acho errado, tá bom? Mas não era a Claro, minha sim. intenção. A minha profissão é outra. Sim. Eu não tenho, aqui não é ganhar dinheiro, Sim. sabe? É como o podcast aqui, Sim, no meu caso. Exatamente. Uhum. E aí eu fiquei pensando, aí eu pensei isso, falei, vou fazer 10 aulas, é o que eu dou conta. As aulas têm que ter meia hora, 40 minutos, até porque para as mães assistirem, né? E daí tudo que eu já converso com as minhas amigas, ou que eu ponho no Instagram quando alguém pergunta, vai ficar condensado num lugar E registrado, e registrado para quem quiser ver. Mas assim, eu divulguei super pouco, eu só colocava no Instagram mesmo. Não fiz muita coisa. E para as pessoas que queriam, que eu já sabia que queriam, aí eu mandava o link. E aí eu fiz as 10 aulas. Estão lá, inclusive. Estão lá. Você que está nos assistindo, entrar no canal da Natália, que vai ficar aqui, né? As instruções para você acessar, você vai ter acesso às aulas, né? E com temas já, você escolhe a aula que você quer assistir por tema. Né? É uma grande contribuição. E assim, eu acho, vou te falar, que foi pouco assistido, tá? É só a gente olhar, tá? 39, 40, Sim. é pouco. Uhum. Mas assim, era o meu objetivo, assim, é realmente só para quem, sabe, tá realmente interessado. Tá afim, exato. E eu tive poucos feedbacks, mas bons, sabe? Assim, teve uma moça em especial, ela trabalhava no Caqui, ela mudou de estado até, mas ela disse assim, Natália, não vou falar, né? Eu conheço acho que eu conheço ela. Eu conheço um casal que batia na criança. Não espancava, não é isso. Mas batia, achava que tinha que bater quando a criança faz alguma coisa e tal. E depois dessa aula... Como educar sem agressão. A mãe falou, nossa, tá tudo errado. A gente não pode bater. E ela tá ensinando o pai a não bater também. Pronto. E tá dando... Eu falei, olha, valeu o curso valeu todo. Tudo. Valeu todo o meu estudo, o meu empenho. Valeu. É isso. Uma mãe que deu, é isso. É isso, é a mesma coisa aqui. Mesma coisa. Agora, você pensa em futuramente acrescentar aí aulas para o seu canal? Olha, toda vez que me vem isso, alguém fala... Alguém te instiga, né? Eu fico morrendo de vontade. Mas a verdade é que agora mesmo, assim... Neste momento. Agora mesmo, neste momento. Não dá, sabe? Eu ainda tô... Assim, eu deletei o Instagram. Sim, né? eu até ia te perguntar, porque você não tem mais o seu perfil. Não tenho. E por que você deletou? São 2 motivos, assim, um é a falta de tempo mesmo, assim, porque se eu me cobro muito, então assim, eu postava bastante texto, né, não tanto o nosso dia a dia, não era meu foco, mas o texto mesmo, porque como eu leio muito, me vem muita coisa na cabeça, e quando me vem eu escrevo, e eu pensava, vou dividir, né, e eu postava muito, e era legal, eu tinha bastante interação, assim, eu gostava muito, eu ainda gosto, né, muito de escrever, mas não dá tempo. E eu me cobro muito. Aí deixar um negócio ali parado sem movimentar, me incomoda. Entendi. Mas o principal motivo é a minha ansiedade com seguir o Instagram, assim. Porque eu tenho aquele negócio do fear of missing out. Então, se eu não tô vendo tudo de bom que tá acontecendo, eu acho que eu tô, então, perdendo tudo. E é uma coisa que demorou para eu reconhecer. E quando eu reconheci, eu disse, ok, é isso, então eu preciso gerenciar. Não, e se a gente tem, por exemplo, esse tipo de dificuldade em ficar por fora das coisas, e você fica, né, à disposição ali das redes sociais, elas te sequestram, na verdade. E assim, eu com a criança pequena, você né? Fica escravo disso. Você põe pra tomar banho e dá uma olhadinha no Instagram, sabe? Aí você separa a roupa e dá uma olhadinha. E aí eu nunca tava focada. Isso me deixou num estresse, assim, muito, muito alto. Uma ansiedade muito grande de tipo... vai ter aquela live imperdível. Passando a Marcília, né?
Eu não vou perder. E de verdade, a gente não pode parar 1 hora por dia pra Não. assistir live. Não dá. Não dá. Então eu ficava muito Não, ainda mais ansiosa. assim na sua. Na verdade, assim, ninguém deveria, né? Acho que se você tivesse, se você tivesse 1 hora livre por dia, eu recomendaria, sei lá, ler alguma coisa, né? Fazer uma oração, meditar algum trechinho da Bíblia, né? Para quem é cristão. Agora, tem tanta coisa boa que dá para fazer em 1 hora Então, por dia, não é, Natália? E eu demorei muito pra aceitar, assim, olha, se eu assumo um compromisso, eu tenho que abrir mão de outro, sabe? Eu demorei muito pra aceitar. E eu disse, não dá pra encaixar tudo. Claro. Né? E não Não, dá. e você tem prioridades. Não A gente dá. tem que saber quais são as prioridades da nossa vida, né? Então é basicamente por isso. Eu tenho um Instagram que eu sigo 18 pessoas. Eu olhei isso ontem até, porque a minha mãe falou assim: eu fiquei sabendo que você tem Instagram. E eu não te sigo. Mas você segue a sua mãe ou não? Não. Nem segue a sua mãe. Não, eu sigo, assim, pessoas que você quer específicas seguir. Hoje sobre religião, que é o meu foco hoje, só porque eu preciso estar um pouco, assim, eu gosto de me atualizar. Então, às vezes, me vem uma informação boa, mas assim, eu não assisto live. Eu não fico correndo. O feed, eu não corro. Eu vejo stories das pessoas que eu quero, porque às vezes vem alguma coisa, o santo tal que eu queria conhecer mesmo. Sabe? Alguma coisa assim, para me manter ali no que eu quero hoje. Então, mas dentro do seu interesse, só né? da religião, que é o que eu estudo hoje. Então, assim, eu não sigo nem meu marido. Mas pra que seguir seu marido se ele tá lá com você todo dia, né? É uma coisa assim, né? Aí eu brinquei, mãe, pede autorização que eu deixo você me seguir, mas vou você autorizar. vai ser a única. Você vai ter que entrar aí com um pedido, vai ter que peticionar, registrar em cartório, né? Mais ou menos assim. Bom, Ná, a gente tá se encaminhando agora pro final. Nossa, é conversa, hein? Se puxar assunto com você, mulher de Deus. Vamos reagir a alguns posts do Instagram que você não segue? Vamos. Aí já fica um pouquinho atualizado de algumas coisas. Esses são alguns do próprio perfil do Reunião de Pais. Tá. O primeiro post é uma frase de João Paulo II, Papa João Paulo II, sobre a vida. Olha lá. A vida humana é sagrada porque desde seu início comporta a ação criadora de Deus. Né? Já é Bom, acho que tudo que você falou, né? Resume, né? Resume. É isso, foi o que eu descobri, né? Ali naquele embrião já estava a ação criadora de Deus, já era sagrado e eu não posso ignorar isso. Ainda tem mais 2. Né? Nossa, é verdade! Agora que eu me dei conta. Mas tem uma continuação. Eu fiz a 4ª cesárea, né? E eu disse pro médico, eu quero que você avalie meu útero na cesárea, porque eu quero implantar os outros 2. Mas eu combinei com o Fábio, se o médico disser não dá mais, a gente vai parar. E aí eu vou pensar o que eu faço. Se o médico disser, ok, seu útero tá bom, a gente vai pro próximo. Ele veio e falou pra mim, a 4ª cesárea, né? Eu disse, tá íntegro, completamente íntegro o seu útero. No parto, isso. Eu disse, liberado? Ele, liberado pro próximo. Saí da sala de parto, né? E o Fábio tava com o Gabriel na sala de repouso. O Fábio, assim, não eu sei. Eu cheguei lá e disse assim, ele liberou pro próximo. Sério que você falou isso pra ele na hora do parto? Juro. Ele olhou pro Gabriel e falou, filho, você saiu tem 1 minuto e a sua mãe tá falando do próximo. Bom, porque existe aí essa questão, né? Que ainda vai, assim, exato, teremos cenas aí dos próximos capítulos da família Watanabe. Depois no retorno, eu confirmei com o médico, ele disse assim, é inexplicável. O seu útero parece que foi a primeira cesárea. Eu disse, doutor, não é inexplicável, é Deus. É Deus. Ele falou, seu útero não afina. Você vê como de novo, Deus fala com a gente, Deus nos mostra, nos dá sinais visíveis e invisíveis. E às vezes a gente demora, né, pra entender. Como a gente é teimoso, né? Juliana, quando eu saí... Não, tem tanta coisa que não cabe, né? Não dá tempo. Mas assim, olha, quando eu fui marcar a data do parto, porque ele disse assim, a gente não vai deixar chegar nas 38 semanas, porque é arriscado. Tá bom. Quando eu fui marcar a data do parto, ele disse assim, 30 de julho, tá bom? 30 de julho é aniversário do meu avô, que já é falecido, que eu tinha uma conexão gigante. Eu tava com meu avô quando ele faleceu. Tá. A minha conexão com ele era demais, assim. Quando ele falou 30 de julho, eu falei, tá ótimo, doutor. É o dia. Aí eu saí de lá chorando. Eu tava sozinha. Eu entrei numa igreja que eu nunca tinha entrado. Quando eu fui... É uma igreja enorme. Eu fui até ao altar. Quando eu cheguei ali perto, aqui tinha uma imagem de Maria.
E aqui tinha um quadro da Anunciação, do Anjo Gabriel. Eu já tinha escolhido o nome, do Anjo Gabriel. Eu chorava na igreja, aí tinha uma senhora, eu falei, ela vai vir perguntar se eu preciso de alguma coisa, porque eu não conseguia parar, sabe? Assim, então são sinais, mas me vem demais. Mas eu acho que é porque eu tô atenta. Porque eu acho que eles vêm para todo mundo. Mas depois que aquele padre falou, esteja atenta aos sinais, sabe? Eu fico atenta. E eles vêm. E acho que vale para todo mundo que estiver nos assistindo, né? Assim, Vale. não deixe de... Ligue o seu radar, né? Deixe o radar aprumado, porque Deus fala com a gente. Nossa, o tempo todo. O tempo todo. E aí, é pai do meu pai, né? Esse vô, daí eu mandei mensagem, né? Falei, pai, o parto é 30 de julho. Aí ele falou, seu vô ia fazer 100 anos. Eu não tinha me dado conta da idade. Em 2024? Então. O Gabriel nasceu no dia que meu avô fez 100 anos. Falei, é demais. É demais. E sobre isso, eu vi uma coisa tão bonita. Assim, Deus, né, criou a gente à imagem e semelhança dele. E a gente dá continuidade a essa obra criadora. A cada vez que a gente tem um filho, a gente cria, claro, com Deus, né? A gente cria uma pessoa à imagem e semelhança de Deus. Sim. Quando eu li isso, eu falei, é tão óbvio, mas eu nunca tinha pensado. Eu falei, Deus... Porque quando eu engravidei da primeira vez, eu pensava assim, é a coisa mais louca do mundo, você tem uma pessoa dentro de você, não é? Sim, Eu falei, tem uma não, eu tinha duas pessoas dentro de mim. Sim. Eu acho tão doido isso, e mesmo sendo o quinto filho, eu acho. Então, e a cada gestação é a mesma, acho que é essa mesma... surpresa, né? Esse mesmo maravilhamento, a gente vislumbra aquilo, né? Mesmo é um milagre. É um milagre. E eu acho tão lindo isso, a gente cria uma pessoa à imagem e semelhança de Deus, não a nossa, de Deus. É lindo. É lindo. Então essa ação criadora para mim é isso. Muito bom. Vamos para a segunda frase que fala sobre gratidão. Nós somos muito propensos a gravar os nossos sofrimentos em mármore e escrever nossas bênçãos na areia. Nossa, essa aí, hein? Essa aí Olha, eu tenho um livro que eu li que foi um divisor de águas para mim. Ele não é católico. Ele chama Os 4 Compromissos. Eu não vou lembrar quais são os nomes, mas um deles fala alguma coisa sobre isso. Sobre gratidão? São duas coisas que para mim foi divisor de água. Um sobre gratidão, sobre reclamar, né? Tudo isso. E o outro sobre não levar as coisas para o lado pessoal. Então, assim, para mim foram 2 pontos muito fortes. E esse, assim, dia após dia, né? A gente se compromete não reclamar e a gente reclama. E a gente reclama, hein? Mesmo sabendo que a gente não tem que reclamar e precisa agradecer. Eu não tenho do que reclamar. Eu vou te dizer, eu falei pra você, quando eu tava mal emocionalmente, eu fiz terapia. E eu e a psicóloga, a gente dizia, eu não tenho motivo pra estar assim. Eu não tenho. Sim, eu não tenho motivo pra reclamar, sabe? Então, eu particularmente, eu acho que eu reclamo pouco. E o pouco que eu reclamo, eu me condeno, sabe? E é uma coisa que eu faço muito para as crianças. Só que eu tenho um pouco medo, assim, a gente tem que saber o equilíbrio. Sim, porque de deixar a criança reclamar, porque faz parte. Então, e olha o tanto de tempo que a gente levou, né, para se dar conta, para aprender a regular isso, né? E assim, ela tem que se expressar. Então, é difícil, você não pode tolher, porque senão você não sabe o que está passando ali também, mas ao mesmo tempo ensinar ela a ser grata e não reclamar por bobagens. Isso. Né? Então, ontem mesmo a minha filha reclamou da pasta de dente. Eu tenho que, sabe assim, você compra a pasta de dente que você gosta. Ela falou pra mim, eu não gosto. Só que ela fez um drama por causa da pasta de dente. Sabe? Daí não adianta naquele momento também a gente, né? Mas depois, filha, pensa bem. É pasta de dente. É pasta de dente, filha. É só a pasta de dente. Né? Mas todos os problemas, faz isso. Sim. A gente faz isso. A gente reclama da pasta de dente, né? Assim, guardadas as devidas proporções, na nossa vida adulta. Né? Tanta gente que reclama o tempo todo. Parece que anda com aquela nuvenzinha, sabe que nem o Charlie Brown, né? Nuvenzinha, né? Ou arrastando o cobertorzinho. Mas por isso que a gente tem que fazer o exame de consciência à noite, né? Porque a gente vai achar. Sim. Vai achar o que a gente fez de errado, um pensamento ou uma fala. Sim. Vai achar sempre. Não, e fazer diário é uma forma da gente também redimensionar os problemas, né? Porque, óbvio, na missa a gente é convidado a fazer o exame de consciência no momento do ato penitencial. Mas se você faz todos os dias e ensina as crianças a fazer,
você treina elas, né? E a gente também se treina a identificar mais rápido, né? E já cortar o mal pela raiz, né? Antes que cresça. E outro dia teve interessante, eu tava falando com a minha filha, eu dou catequese para eles, né? Então toda quarta-feira a gente senta e a gente faz a catequese. Aí eu tava falando do Espírito Santo. Eu disse, agora a gente então vai pensar, a gente vai pedir para o Espírito Santo alguma coisa que a gente está querendo melhorar, né? Então, o Espírito Santificador, né? Expliquei o que era. Então, cada um pensa o seu, não é para falar, é para pensar, né? Daí minha filha falou assim, ai mãe, sabe o que é um problema? Todo dia, o que eu tenho que pedir para ele é a mesma coisa que eu preciso melhorar. Eu falei, filha, é assim para todo mundo. Sim. Eu falei, e graças a Deus. E eu nunca tinha pensado nisso, mas enquanto eu falava para ela, eu pensei, né? Eu falei, filha, e graças a Deus. Porque você imagina se um dia eu fosse invejosa, no outro mentirosa, no outro preguiçosa, não é? No outro irada. Sim. Então, assim, se cada dia eu tivesse um defeito diferente... Olha como ia ser mais difícil. Eu falei, eu nunca ia melhorar, porque eu não entendeu o meu defeito. Aí ela ficou... Aí o meu marido tava lá, eu falei, imagina o papai, cada dia o papai de um jeito, cada dia... Eu falei, não, a gente já sabe o defeito dele, vocês já sabem o meu, eu sei o de vocês. Então, assim, a gente aprende a lidar com cada um e a gente mesmo. Então, disse assim, então... Eu sou preguiçosa, é isso que eu vou lutar. Eu falei, mas filha, é a vida toda. É uma luta de uma vida toda. É a vida toda o mesmo defeito. Ou mesmo, não, os mesmos, né? Sim. Porque são vários. Mas, filha, graças a Deus, isso é proposital. Deus fez assim, né? E aí eu falei, então não é você, não fique preocupada, né? Não é você. Estamos todos juntos nesse barco, né? Exatamente. Agora, a última frase que fala sobre riqueza da vida. A vida em família é uma grande oportunidade que Deus dá ao homem de morrer para si mesmo. Que é aquela coisa da gente... que a gente falou no começo. Acho que do mesmo jeito que o padre, ele morre, né? Ele morre para o mundo. Né? A batina é um sinal visível disso. A família também é um morrer de si mesmo e se consumir em amor e em serviço pelo próximo, né? Eu acho que eu demorei um pouco para conseguir isso, sabe? Hoje eu posso dizer que eu não consegui, né? A gente nunca vai poder dizer consegui, mas assim, eu estou num momento que eu tô satisfeita. Mas eu demorei. E apesar de sempre ter tido essa vontade e essa consciência, sabe? Então, assim, desde que a gente teve as meninas, nós dois, a gente sempre pensou, nós vamos abrir mão das nossas coisas para elas, por causa delas. Mas a gente não abria mão o suficiente. Eu tinha muito na minha cabeça, eu pensava assim, a minha vida. Eu preciso voltar para a minha vida. Mas acho que é o que toda mulher acaba pensando quando tem filhos, assim. Quando é que eu vou voltar para as minhas coisas, né? Em algum momento eu disse, não existe a minha não vida. Existe. E mas demorem. Nossa. Não, tem mulher que nem se ligou nisso ainda. É por isso que a gente tá aqui falando. Para isso que a gente tá aqui. Mas eu demorei. Daí eu ficava nessa de quando que eu vou voltar pra minha vida? Daí veio em seguida o Fabinho, aí veio em seguida o Lucas. E eu nunca voltava pra minha vida. Não, e você nunca mais vai voltar, porque a gente nunca mais vai ser o mesmo. Não, eu não espero mais isso. Eu já tô na minha vida então, agora. Né? Mas assim, o que eu quero dizer é que muitas mulheres dessa nossa geração... Até mesmo das nossas mães, que pegaram os anos 60, a revolução hippie, né? Dessa coisa do carpe diem, do ame-se, né? Fuja da dor, busque o prazer. Que fazia esse movimento, né? Da mulher, falando, não, quando é que eu vou ter... E eu? E como eu fico nisso, né? E isso causa uma frustração na gente. Eu vivia frustrada, porque eu dizia, não tá bom, eu preciso fazer minhas coisas. Nunca tá bom. Nunca é o suficiente. Né? Só que isso passou. Por exemplo, do Gabriel, eu não tive isso. Assim, o Gabriel nasceu, eu preciso voltar pra minha vida. Eu não tive, sabe? Eu não tenho com os outros. Assim, essa é a minha vida. Mas é difícil a gente chegar nisso, aceitar isso e fazer o serviço por amor e não por obrigação. Sim. E quando a gente entende, quando a gente acontece... santificar o dia a dia. Nossa, isso é tão bonito, o santificar-se nas pequenas coisas, né? Santa Teresinha do Menino Jesus fala muito isso, tem uma né? história com ela. Assim, sabe, da gente, assim, a gente tá lavando uma louça, a gente tá trocando uma fralda, e você muda tudo quando você faz aquilo com o propósito, né, de amor como serviço. Muda tudo, lavar a louça, ou fazer um feijão, né? A minha avó faleceu agora em dezembro. E eu não ia conseguir ir no velório inteiro e eu tava acabada por causa disso. Aí o meu pai falou assim, vai numa missa.
vai numa missa, oferece para ela. Eu falei, é isso. Aí onde eu tava, eu fui na missa. A hora que eu entrei na missa, era o dia da apresentação das relíquias de Santa Teresinha. Eu não sabia. E aí eu fui lá. Não, e as relíquias peregrinaram, assim, então, acho que assim... 20 anos. Sim, não, e assim, Tinha passado aqui em Mogi, eu quais não as sabia. chances das relíquias estarem em Mogi no momento que você estava lá? Aí eu peguei e fui na missa. As relíquias lá, eu fui lá, ajoelhei, rezei na frente de Santa Teresinha, pedi pela alma da minha avó, né? Bom, daí eu peguei e contei isso pra minha tia, que não é católica, e a hora que eu contei, minha tia falou, nossa, Ana, no velório tinha a imagem de uma santa. E eu escutei alguém dizer que era Santa Teresinha. Eu falei, mas vai lá, e o velório foi em Taubaté, um velório e enterro. Uhum. Aí eu falei, vai lá e descobre pra mim se era Santa Teresinha. Aí minha tia foi lá e descobriu, era Santa Teresinha. Daí eu contei pro meu pai. Meu pai disse, a missa de 7º dia dela vai ser na igreja de Santa Teresinha, em Taubaté. E aí que eu me dei conta, Taubaté tem a Praça de Santa Teresinha, que pra mim, Santa Teresinha sempre foi um nome assim que não tinha ninguém. Como vários nomes católicos que estão em todos os lugares que a gente não se liga. E era ela. Eu falei, quantas vezes a minha avó foi na Santa Teresinha, na igreja de Santa Teresinha, na Praça de Santa Teresinha. E Santa Teresinha estava lá quando eu fui rezar pro corpo dela, pra alma dela, desculpa. O corpo de Santa Teresinha estava quando eu fui rezar pra alma da minha avó. Aí eu contei pra uma amiga minha, e no dia seguinte ela veio, me deu uma imagem de Santa Teresinha. Eu falei, por que você tem isso? Ela falou, porque eu ganhei. Filha. E eu tô te passando. Aí pronto, Santa Teresinha virou a que próxima. Que beleza a gente tá atenta, hein? Que beleza. Se não tivesse atenta, nada disso passava, nem o nome da praça, nada disso passava. Olha, e você falou para estar atento aos sinais, você sabe a Santa Catarina de Siena, foi o livro que me deu a virada para começar a prestar atenção nos sinais, e foi quando a Ana falou comigo sobre o Gabriel, foi Santa Catarina de Siena. Uma santa da era medieval. A ligação que ela tinha com o mundo espiritual era uma ligação que eu não achava possível ter, que eu não acreditava. E depois que eu li o livro dela, eu falei, meu Deus, o mundo espiritual está aqui. Sim. Nós estamos realmente conectados com ele. Sim. A história dela é incrível. Não, e é por isso dessa beleza da Igreja Católica, da intercessão dos santos, que às vezes é tão criticada por outras vertentes cristãs, né? Se a gente tem um santo para a gente pedir, né, intervenção, intercessão, ou mesmo Nossa Senhora, né? Cristo é tão magnânimo, né, tão grandioso, e a gente tem os nossos pequenos emissários, né? Eu penso neles como emissários mesmo, né? Pessoas muito santas, né? Nossa, nem sem comparação com a gente, que podem, como carteiros, né, como mensageiros, levar as nossas preces, as nossas orações. Eu acho que é um lindo presente, né, da igreja. Ontem o padre Michel falou, Deus poderia ter vindo para a Terra sem ninguém. Ele não precisava de mãe. Sim. Ele escolheu Nossa Senhora. O quão importante essa mulher é. Sim. Ele escolheu, né, viver na carne e escolheu uma mãe, né, que é nossa mãe. Bom, antes da gente partir para a chamada oral, a produção vai colocar na tela para vocês um vídeo muito lindo que resume um pouco do que a Natália falou. E aí, de novo, mais um sinal. Quando eu preparei toda essa nossa conversa, eu não tinha a mínima noção da questão da fertilização, né? E esse é um vídeo que, enfim, como outros vídeos que a gente vê, às vezes, né, nas redes sociais, que mostra o exato momento da fecundação, existe uma luz que irradia, né? A ciência explica como sendo uma centelha de zinco, ou flash de zinco, que tem um aumento de cálcio, existe uma questão química nesse momento, né? Enfim, a ciência explica o que Deus cria no final das contas, né? Alguém fez essa centelha divina. Então, que você não esqueça que você que está aí assistindo a gente, como todos nós fomos essa centelha em algum momento, em detrimento de outros espermatozoides, milhares de outros espermatozoides
que não foram fecundados e o seu foi, né? Então, a vida de cada um de nós é um milagre, né? E que fique essa mensagem aí nesse final de conversa, né, Ná? E até assim, ó, os pais falam, como é que explica para os filhos quando começa a perguntar, né? A gente diz, a gente precisa de um pedaço da mãe, o óvulo, um pedaço do pai, o espermatozoide e a mão de Deus. Então a gente precisa, porque se não vier a alma, não tem, não existe, né, a fecundação ali. Então, são três. Uma tríade. Inclusive o próprio matrimônio, né? Deus tem que estar ligando esses pontinhos. Vamos lá para a chamada oral? Vamos. Na chamada oral, eu dou uma deixa, você completa de uma forma rápida. Tá. E do que vier no seu coração, tá bom? Tá. Amor é... O amor é ação, é doação. E família? Família é uma instituição que precisa urgente ser resgatada. Eu acho a base para uma sociedade sadia. Sim, precisamos restaurar as nossas famílias. Uma nota alta, vai para quem ou para o quê? Olha, é tão básico, mas para mim hoje é para a Bíblia, que é um livro que eu confesso que eu demorei para conhecer e tá tudo lá. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Se a gente lê Provérbios, eu recentemente li a Bíblia em 1 ano, né? Eu tô fazendo. É muito legal. Com o professor Vitor Salles ou não? Professor Vitor Salles Pinheiro. Só que eu fiz isso em 2024. Então, eu comecei, mas o Gabriel nasceu. Muito bem. Então, eu fiz mais ou menos metade. Agora eu comecei esse ano de novo. Continua. Continua, que é muito legal. Olha que eu nem sabia disso. Eu também não. E a ordem, a forma como ele organiza é fantástica, né? É a aula do Gênesis. Sim, não, é incrível. É incrível. Enfim, Jordan Peterson também dá aulas boas sobre a Bíblia. Mas quando a gente chega em, por exemplo, livros como Provérbios ou o Eclesiástico e o Eclesiastes, você lê esse livro, você fala, gente, tudo que tá ali se aplica. Foi escrito ontem? Foi escrito ontem, foi escrito semana passada. Fizeram uma live disso e escreveram, transcreveram, porque que fantástico, que aventura que é ler a Bíblia. Todo mundo, eu recomendo que todo mundo faça isso, a leitura da Bíblia. Essa recomendação do professor Vitor Salles Pinheiro é uma maneira que tem uma certa ordem, que transita entre o Antigo Testamento e o Novo, e é bem interessante. As aulas, né? Porque ler a Bíblia sozinho é difícil. Sim. A gente não pega de verdade a mensagem, né? E a gente as aulas deles são bem elucidativas. São incríveis. Bom, a nota baixa agora. A nota baixa foi o que eu te falei. Eu travei nessa, porque acho que é muito... Alguma coisa que te incomoda como mãe? Olha, o que me incomoda hoje mesmo é a desorientação da juventude. Me preocupa demais. Tá. Porque é o básico, né? A juventude é o futuro, né, da sociedade. Os meus filhos estão caminhando para a juventude, então por mais que a gente crie do jeito que a gente acha o correto, no caminho de Deus, eles vão ter o tempo todo contato com uma juventude desorientada. Sim. E inevitavelmente eles podem cair, né, para algum lado errado. Me preocupa de verdade. Isso também me preocupa. É muito triste, assim, eu fico muito... eu falo pro Fábio, é uma tristeza que eu luto diariamente quando eu vejo jovens completamente perdidos, em todos os sentidos. Sim. Todos os sentidos. Sim. Muito triste. Mas assim, se é que eu posso te dar uma voz de alento, eu sempre quero. Eu tenho filhas mais velhas, né? Eu tenho uma que é adolescente, uma tem 11, vai fazer 12 anos, a segunda. E dá frutos. Esse trabalho todo que é feito de base, de fortalecimento de fé, de preparar bem a caixa de ferramentas deles, né, para o mundo que está lá fora, porque é isso, a gente não cria os filhos para ficar em casa, eles têm que ser sal e luz no mundo. Dá certo, assim, às vezes a gente tem umas falhas, enfim, mas eles conseguem separar o joio do trigo, identificar aquilo que é bom, enfim, e mesmo tropeçando, esse caminho, né, esse destino, ele tá bem traçado e é mais fácil de retomar a rota. Então, o trabalho na família, né? É o que você disse. Então, as famílias estão doentes e a gente precisa fortalecer. Se você tem uma família forte, você evita muitos, muitos problemas lá na frente. Esses dias a minha filha falou que ela tiraram sarro dela, sabe? Por acreditar em Deus. Você acredita em Deus?
sabe? E aí é todo um trabalho, né? Você fala, filha, é assim mesmo. É isso aí. Mãe, eu fiquei com vergonha. Eu falei, eu sei. Eu também já tive. Sim. Hoje eu não tenho. Falei, e as pessoas continuam mesmo adultas me achando boba, ingênua. É normal, filha. Falei, é assim mesmo. Pode Mas hoje eu continuar. tenho zero vergonha de dizer. Sabe, esses sinais todos. Você acha que tem? Não tem. E no começo eu não contei pra ninguém, porque eu disse, vão Que achar bobagem. louca. Aí um padre me disse, conte pra quantas pessoas você puder, porque isso é testemunho de fé. É isso. E Estamos ele me aqui deu essa força. contribuir mais um pouquinho, para chegar a mais pessoas. Mas vai. Eu falei, filha, vai ter. As pessoas vão achar, mas não tem problema. A gente ensina com exemplo, a gente continua no nosso caminho. Sim. E sabe, Deus está vendo. Uma coisa que ajuda bastante para as crianças é assim, olha, julgue, né? Assim, olhe para as obras. Então, assim, tá, essa pessoa, será que ela é tão boba assim? Olha para a vida dela, né? Olha as coisas que ela faz, olha as obras dela. E ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa que trata os outros com respeito, com caridade, com piedade. Então, presta atenção, né? E aí, às vezes, a própria vida das pessoas acaba virando um testemunho e um exemplo para ser seguido, tanto para o bem quanto para o mal. Mas sabe qual é o problema? problema? É uma luta, hein? Hoje, a rede social, né? Os meus filhos não têm acesso, meus filhos são zero tela. Mas vai ter, né? Em algum momento vai ter acesso. E o que você vê na rede social é só o bom, né? É só o lado bom da vida acontecendo. Então, as pessoas estão ali postando a praia, a viagem, o oba-oba, a festa. Só que você sabe que muitos ali emocionalmente estão destruídos. Sim. Dá muita dó. Quantos youtubers já se mataram? Sim, é terrível. Que aos olhos da gente aqui tem a vida perfeita. A vida perfeita. Né? Quantos instagramers, né? Assim, em depressão, que depois em algum momento aparece isso, que estavam em depressão profunda ou mesmo se mataram. Tem um vazio de sentido muito grande. Só que o problema é que para a criança, para o adolescente, o que eles estão vendo? Uma vida perfeita. Não só para eles, para os adultos também, né? A gente cai nessa também. A gente cai, né? A gente cai. Assim, minha casa tá um caos e da outra tá... Perfeito, hein? Tá tudo arrumadinho. Tá a cama, os filhos acordam, arruma a cama feliz. Então, a criança... Isso, para mim, dá medo. Mas, assim, Não, mas segue, isso que você siga. falou, é o que eu tô seguindo, assim, é o que eu tenho para fazer. Não, é entregar na mão de Deus. Sim, a gente não tem escolha, a gente tem que fazer o que é certo, né? E rezar também. E rezar bastante. Entregar. Muito bem. Olha, eu sem palavras para agradecer o presente do seu testemunho, a sua vida, a sua família, né? Colocar aqui à disposição um pouquinho da sua história e que a mim inspirou bastante. Eu espero que tenha inspirado as outras pessoas. Confiram o canal do YouTube da Ná, tem 10 aulas ali, são 10 presentes para você que está nos assistindo, né? Você que é mãezinha ou que conhece alguém que está meio perdido aí na educação dos filhos, fica a dica, confere o canal da Natália. Ná, obrigada. Que Deus abençoe sua família. Amém. Obrigada pelo convite. Sim. E se tiver, essa história continua e certamente vai continuar. Eu volto. Aí depois você volta aqui pra gente atualizar aí o álbum de fotos. Tá obrigada, ótimo. Viu? Obrigada a você. E para você que acompanhou a gente até aqui, curte, compartilha, mostra pro Instagram, mostra nas redes sociais, pro algoritmo que esse conteúdo faz sentido para que ele seja espalhado para as mais pessoas. Tchau, até a próxima reunião de pais. Esse é um recado para você que acompanha esse canal e acredita na força de levarmos boas reflexões para as famílias serem melhores e ficarem mais fortes para lutar contra o mal que nos espreita. Seja um apoiador do Reunião de Pais Podcast através do QR Code do nosso Pix que está aqui na tela. E se você é empresário, saiba que você pode anunciar no nosso programa. É só entrar em contato com a gente através do e-mail. Famílias fortes são imbatíveis.